Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 132 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos continuar a nossa revisão sobre as classes de palavras. E os objetivos são, então nós vamos revisar hoje o artigo, o numeral, a interjeição e a preposição. E que vocês saibam identificar essas classes de palavras lá na oração, lá no texto e reconhecer a função de cada uma delas, para que elas servem lá no texto ou na frase, tá bom? Pessoal, peguem lá o caderno de vocês, né, de português, já caneta, lápis, borracha, para a gente ir anotando, tá bom? Então vamos lá. Tá? Então o que é um artigo, tá? Então, o artigo é aquela palavrinha que antecede o substantivo, ou seja, que vem antes de um substantivo. Por isso que a gente revisou o substantivo antes, né? Aquela palavrinha que dá nome para alguma coisa. Então, o artigo vem antes do substantivo. Ele faz o quê? Ele determina ou indetermina esse substantivo. Por essa razão, por ele determinar ou indeterminar um substantivo, eu vou dividir os artigos em definidos e indefinidos. E aqui eu deixei listado para vocês quais são os artigos definidos, né? Ó, o e a, os e as, e quais são os indefinidos, um e uma, uns e umas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que o artigo define ou indefine um substantivo. Então, olhem só as duas frases que eu trouxe. Primeira frase, quero comprar o celular neste Natal. Segunda frase, quero comprar um celular neste Natal. Percebam a diferença de sentido quando eu troquei o artigo definido o pelo artigo indefinido um. Quando eu digo assim, quero comprar o celular nesse Natal, eu quero o celular melhor que tem da loja. É um celular em específico que eu quero. Estou definindo o celular. Agora, quando eu digo assim, quero comprar um celular, qualquer um serve, tá? E vejam que esse o e esse um está antecedendo, está na frente de um substantivo. Está na frente do substantivo celular. Estão vendo? Então, quando eu digo que o artigo antecede o substantivo, definindo, né, determinando ou indeterminando esse substantivo, é essa função que eu demonstrei aqui nas duas orações, né? É a função de determinar ou indeterminar que tem o artigo. Por que eu estou explicando mais uma vez isso para vocês? Porque a palavrinha um e uma pode também ser numeral quando indicar uma quantidade, que não é o caso aqui, tá? Caso você queira rever com mais atenção a aula sobre artigos, você vai olhar novamente a aula de número 65 lá de Língua Portuguesa para o sexto ano, tá? Agora sim, vamos para o numeral, né? Como eu disse para vocês, um e uma pode ser artigo se tiver a função de determinar ou indeterminar um substantivo. Pode ser numeral se tiver qual função? Indicar uma quantidade, né? Então, pode ser numeral também. Então, não existe uma lista fixa. Essas palavras são só artigos, essas são só numerais. O que eu preciso? Entender a função, para que serve aquela palavra, ok? O que é numeral, então? É uma palavra variável, ou seja, eu posso passar para o plural, né? Eu posso mudar o gênero, que vai servir para quê? Para indicar uma quantidade de alguma coisa, ou de pessoas, ou de objetos, ou vai indicar um lugar, uma ordem, uma sequência com que aquele objeto ou aquela pessoa ocupa num determinado lugar ou espaço, tá? Os numerais, eu também classifico eles de acordo com a função em cardinais, ó, deixei aqui, cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos ou coletivos. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada tipo de numeral. Então vamos lá. Na frase, havia 200 pessoas naquela festa.
Vejam que a palavra 200 está indicando uma quantidade, é um numeral cardinal. Agora, quando eu digo assim, fui a primeira a chegar, a palavrinha primeira está indicando uma ordem. Então, também é um numeral, mas a função desse numeral já é outra. No próximo exemplo, quando eu digo assim, cada um dos convidados tomou meio litro de refrigerante. Vejam que a palavra meio é uma palavra que está indicando uma fração, né? Uma divisão, portanto é um numeral fracionário. Mas percebam que todos os três numerais estão indicando ou quantidade, ou ordem, ou sequência num determinado lugar ou espaço. Esta é a função do numeral, ok? Mais um exemplo. Tomei o dobro de refrigerante que os demais convidados. Agora o numeral está fazendo uma multiplicação, mas também está indicando uma quantidade. Porque quando eu digo tomei o dobro, né, se o meu amigo tomou meio litro, quanto eu tomei? 1 litro inteiro, né? É uma quantidade, ok? E o numeral coletivo é aquele que está no singular, como é o caso da palavra dúzia, mas representa mais de um item, porque quando eu digo assim, ó, meu amigo comeu uma dúzia de coxinhas, quantas coxinhas o meu amigo comeu? 12, né? Não é só uma, mas a palavra dúzia está no singular, mas ela representa mais de uma coxinha, então isso é um numeral coletivo, ok? E caso vocês queiram revisar com mais calma o conteúdo sobre os numerais, eu peço que vocês revejam a aula 66 lá de língua portuguesa para o 6º ano, tá? E a interjeição? O que é a interjeição? A interjeição é aquela palavrinha que está lá na frase, no texto, que tem por função expressar um sentimento, uma emoção, uma sensação, um estado de espírito, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, puxa, isso aqui foi jogo. Esse puxa aqui está demonstrando admiração, né? Ele demonstra como é que eu me sinto, o sentimento do interlocutor. A pessoa está satisfeita com o jogo. Agora, quando diz assim, caramba, é verdade que isso é para mim? Vejam que a palavra caramba indica uma surpresa, tá? Então, a interjeição é aquela palavrinha que tem essa função. Demonstrar as emoções, os sentimentos, lá na frase, lá no texto. Tá? Ela demonstra isso. Na fala, a gente faz a entonação da voz, né? A expressão facial, mas e na escrita? Você precisa de palavras para expressar essa emoção e esse sentimento. Além da pontuação, é claro. Né? É bom nós sabermos o seguinte, né? Que de acordo com a função, a interjeição ela pode ser dividida, ela pode ser classificada. E as classificações são várias, aqui eu listei apenas algumas. Pode ser uma interjeição de animação, de apelo, de desejo, por exemplo, de dor, de espanto, reprovação, satisfação, medo, terror, pena, né? E é bom nós estarmos muito atentos, porque muitas vezes a mesma interjeição pode ser classificada de maneira diferente, dependendo do contexto da frase, do texto, aonde ela está inserida. Que é o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Olhem só. Puxa, pensei que não viesse mais. A palavrinha puxa está demonstrando impaciência. Quando eu digo assim, puxa, pensei que você não vinha mais. Eu estou impaciente. Esse puxa aqui é uma interjeição que está demonstrando o meu sentimento de impaciência. Agora, se eu digo assim, puxa, você é realmente um artista. Eu não estou mais impaciente, eu estou como admirada. Então, é o contexto da frase, é o contexto da história, né, que vai indicar, por exemplo, qual é a classificação daquela interjeição. Muitas vezes a mesma interjeição pode transmitir um sentimento diferente, ok? E caso você queira ver com mais atenção, né, a aula sobre interjeição, eu peço que você assista novamente a aula 38, lá de língua portuguesa para o 6º ano, tá? E a preposição?
O que é a preposição? É aquela palavrinha que vai ligar as palavras na frase, que vai relacionar essas palavras na frase, de modo que aquelas palavras não sejam um amontoado qualquer de palavras e não formem um sentido, tá? Então, a preposição é aquela palavrinha que eu vou colocar na oração, vou colocar na frase para unir as palavras entre si, de modo que elas tenham um sentido. Se eu tirar essas preposições do texto, elas não têm função. Elas precisam estar lá no texto, lá na frase, para que elas façam a ligação de sentido entre as palavras que compõem aquela frase, de modo que elas indiquem uma ideia, transmitam uma mensagem. E aqui no quadrinho verde, eu deixei para vocês as principais preposições, as preposições essenciais, tá? Olha só, a, até, de, entre. Não vou ler todas para a gente não se alongar, mas vocês podem ler ali enquanto a prof vai explicando. Percebam que esse até, esse de, sozinho, olhem só, ele não tem sentido, né? Ele não tem função, ele não tem significado. Ele precisa estar dentro da frase para que ele ligue as palavras da frase de modo que elas tenham sentido. Essa é a função da preposição. E olha o exemplo que eu trouxe. Gosto de pizza. Vejam que o de está unindo as palavras. Gosto, que é um verbo, né? Eu gosto, é uma ação. E a palavra pizza, que é um substantivo. Então, a preposição está unindo essas palavras de modo que essa frase transmita uma ideia. Essa é a função da preposição, estar inserida na frase, ligando as palavras entre si de modo que elas tenham sentido e transmitam uma mensagem, tá? Mais dois exemplos. Falei com o meu primo ontem. Imaginem que eu vou tirar a preposição daqui. Como é que vai ficar essa frase? Falei meu primo ontem. Percebam que não tem sentido? Agora, quando eu digo falei com meu primo ontem, fez todo sentido, porque a preposição com está unindo, fazendo uma ligação de sentido entre o verbo falei e entre o pronome meu. Por isso a prof voltou, né, e revisou com vocês uma a uma as classes de palavras para vocês entenderem que aqui o falei é o verbo, o meu é o pronome, o primo é o substantivo, o ontem é o advérbio de tempo. Então, se eu sei a função de cada palavra, eu consigo identificar cada uma delas na oração, tá? E olhem outro exemplo de preposição. Falamos sobre a aula de português. Já imaginaram a frase sem a preposição sobre? Falamos a aula de português. Não tem sentido, né? A mensagem não está clara. Então, a preposição tem essa função. Ela une as palavras da oração de modo que elas façam sentido e transmitam uma ideia, tá? E caso você queira ver com mais calma, né, a aula sobre preposição, o prof deixou aqui, ó, listada, é a aula 118, lá do 6º ano de língua portuguesa, tá? Resumindo, então, quais as classes de palavras que nós revisamos nesta aula? O artigo, que é aquela palavrinha que vem antes do substantivo, que vai determinar ou indeterminar, né? Vai definir ou indefinir esse substantivo. Tem diferença dizer que eu quero comprar o celular e que eu quero comprar um celular qualquer, né? Por exemplo. O numeral é aquela palavrinha que vai indicar quantidade, ordem ou sequência. Pode ser ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário, coletivo. A interjeição é aquela palavrinha que vai servir na oração, no texto, para demonstrar o sentimento, a emoção do interlocutor. E a preposição é aquela palavrinha que vai unir as palavras da frase de modo que elas tenham sentido e transmitam uma ideia, tá? E aqui a prof quer fazer uma observação. Além de todas essas classes de palavras que nós revisamos na aula 131 e na aula 132, temos mais uma ainda que é a conjunção que vocês vão aprender lá nas séries seguintes, tá? Beleza? Pessoal, caso vocês tenham ficado com dúvidas, peço que vocês revejam a aula, tá?
E a prof sempre deixa a orientação que vocês façam a atividade proposta sobre o conteúdo, tá? Ou se não for a atividade que a prof deixou sugerida, o professor ou a professora que está acompanhando vocês vai dizer qual é o exercício que vocês farão, tá bom? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.